Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. E lá em Lucas 1, a única coisa que fala assim sobre Maria antes de Jesus nascer, né, gente? Diz que no 6º mês, Deus enviou um anjo, Gabriel, a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com aquelas palavras, pensando no que poderia significar aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim." E perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que se dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus." Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Então o anjo a deixou. Gente, aqui não fala nada de Maria, né? Quase. Né? Não diz muitas características dela. O que a gente pode perceber ali pela região é que Maria era uma mulher simples, né? Que provavelmente trabalhava na lavoura, ou ajudava seus pais em casa, porque ali ainda Maria não era casada, ela estava prometida em casamento, né? A gente vê no texto que ela era virgem, né? Que ela era prometida a José, ou seja, se ela era virgem, se ela era prometida a um casamento, quer dizer que ela seguia, né, os princípios de Deus, os princípios, né, que estão designados para nós cristãs, né? E ali no final diz que eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Né? Eu consegui enxergar, né, essas 3 características, de que ela era serva de Deus. Mas, observando, né, pelas características ali, Maria poderia ser qualquer uma de nós. Né? Porque ela era uma mulher simples, não era... Né? Deus não escolheu ela por ela ser grandiosa ou por ela ter grandes qualidades. Ele escolheu uma mulher comum, mas que era serva do Senhor e que cumpria os propósitos dele. Né? A maioria de nós que já somos convertidas também somos assim. Né? E Maria tinha algo também especial que eu percebi, que o Senhor confiava nela. Né, para designar esse projeto tão grande, esse propósito tão grande para a vida dela, era porque o Senhor confiava em Maria. Né? E quando você, daí eu trouxe para os nossos dias, né, que quando você tem algo muito valioso, né, muito especial, e você precisa deixar com alguém, quem que é essa pessoa? Vem alguém na mente de vocês? Existe uma pessoa assim tão especial na vida de vocês? Se tiver, amém, hein? Glória a Deus. Se você tem um grande negócio, se tem algum propósito para realizar, quem que seria a pessoa que você confiaria para fazer esse projeto junto contigo? Algo grandioso, assim, um negócio assim, surpreendente, magnífico. Quem que vocês escolheriam para fazer parte? Quem que vocês confiariam para fazer parte desse projeto com vocês? E se vocês têm um segredo, se vocês têm algo assim muito íntimo, para quem que vocês contam? A maioria tem alguém aqui assim? Ou não?
Nos dias de hoje está difícil, né, meninas? A gente ter alguém que a gente possa confiar dessa forma. E Deus confiou em Maria, né? Porque Jesus é valioso. Então, Jesus confiou o seu maior tesouro, a sua maior promessa, o seu melhor negócio, o seu melhor propósito a Maria. E a Maria, então, era muito especial. Ela era muito confiável. Ela era muito fiel. E a gente vai aprender como ser assim com Maria hoje, em nome de Jesus, amém? Será que o Senhor pode confiar a gente os propósitos que Ele tem para a nossa vida? Muitas vezes, nós queremos que o Senhor realize os propósitos dEle na nossa vida, só que a gente ainda não está preparada. Não é? Muitas vezes a gente ora, Senhor, realiza os teus propósitos na minha vida. Cumpra, Pai, as tuas promessas. Só que Ele é fiel. O Senhor não muda, Ele é fiel. E nós somos? Para que Ele possa confiar todos os propósitos que Ele tem na nossa vida, para entregar para a gente, será que nós estamos prontos para receber? Será que nós somos confiáveis assim como Maria? Com as pessoas? Será que as pessoas podem confiar na gente? Vocês estão muito sérias, meninas, eu não estou brigando. Será que as pessoas podem confiar na gente? Você é uma pessoa confiável? As nossas amizades, será que nós somos confiáveis para as nossas amigas? Será que se elas contarem um segredo para a gente vai guardar? Será que a nossa amiga vai virar as costas e a gente vai fazer uma fofoquinha dela? Será que a gente está aqui conversando com a pessoa, daqui a pouco ela sai e a gente vai falar mal dela? Será que nós somos pessoas confiáveis? O Senhor tem coisas grandes para fazer através da nossa vida e nós temos que ser. Nos nossos relacionamentos, nós somos fiéis? Nossos relacionamentos com os nossos maridos, namorados, relacionamentos também de amizades, relacionamentos de trabalho. Será que nós somos fiéis? Hoje em dia, as estatísticas dizem que as mulheres traem tanto quanto os homens. Tá feia a coisa para o nosso lado. Com o nosso trabalho, será que o nosso patrão confia na gente? Às vezes a gente tem algo, tem uma promoção para receber, uma promoção de emprego, mas a gente não recebe porque o nosso patrão ainda não confia 100% na gente. Daí como é que ele vai dar algo grande se ele não confia que a gente vai ser capaz de fazer? Então são várias formas que a gente tem de ser confiável. E será que a gente está sendo fiel a Deus, aos princípios, ao que Deus tem falado no seu coração? Ou será que às vezes a gente dá uma desviadinha assim só para fazer a nossa vontade em vez de fazer a vontade do Senhor? É difícil, né, gente? A gente olhando isso, a gente percebe que a gente ainda não é fiel. Todas nós somos falhas, mas o Senhor, Ele é fiel. E mesmo a gente sendo infiel, Ele continua fiel. E Ele tem propósitos para a vida de cada um aqui. E em nome de Jesus, nós vamos aprender a ser confiáveis, nós vamos aprender a ser fiéis para o Senhor realizar todos os propósitos que Ele tem na nossa vida. Amém? A confiança, gente, ela é algo muito sutil, né? Às vezes um momentinho de besteira que a gente perde, né? E ela é muito fácil de ser quebrada. Talvez seja por isso que ela seja tão valiosa, né? Então, são pequenos detalhes, são pequenas coisas na nossa vida que a gente tem que vigiar. Porque, às vezes, é uma olhada para o lado, gente. A gente se torna infiel. É muito sutil, mas é muito valioso. Vocês estão entendendo o poder de ser fiel? É muito valioso. A mulher original, como a gente está dando continuidade na nossa série, ela é uma mulher confiável. Amém? E vocês são originais? Amém? Mas nós não nascemos infiéis. Com o tempo a gente se torna infiel.
Às vezes as circunstâncias da nossa vida, às vezes a gente cresceu numa família que a gente viu nossos pais fazendo coisas erradas, nossos tios, nossos parentes, nossos amigos, e a gente cresceu achando que era normal, né? Que era certo. Depois, quando a gente cresce, a gente percebe, né? Que às vezes algumas atitudes que a gente tem não estão corretas, né? Às vezes uma desilusão, às vezes você perdeu a confiança nas pessoas, alguém fez algo muito grave para ti, que você pensa assim, ninguém presta. Se ela não é fiel, eu também não preciso ser. Para que eu vou ser fiel? Olha como o diabo é astuto, né? Ele quer roubar a nossa fidelidade, porque ele sabe que o Senhor tem grandes coisas para a nossa vida através dela. Nas dificuldades, às vezes a gente passou dificuldades na vida, às vezes passamos por situações difíceis, situações de deserto, e a gente teve que fazer coisas erradas por necessidade. A gente não quis esperar Deus, a gente quis fazer do nosso jeito. Pela necessidade, a gente acabou fazendo coisas erradas, a gente acabou sendo infiel. Às vezes as tentações. A gente foi lá na viagem, a gente foi lá no Monte das Tentações. É um monte alto, assim, todo de terra, bem árido, assim, não tem nada, um monte seco. E foi para lá que o diabo levou Jesus. Se tu se prostrares contra mim, eu te darei todos os reinos e todas as nações. Gente, se até diabo tentou até Jesus, quem dera a gente. Mas Jesus não se dobrou, porque ele sabia de quem ele era filho. E ele sabia que o que Deus tinha para ele era muito melhor, infinitamente melhor do que o diabo podia oferecer. Né? E às vezes a gente trai, a gente é infiel por carência. Às vezes coisas que a gente não teve, que a gente quer ter. Às vezes tem um pedacinho aqui dentro da gente que a gente ainda precisa ser curada, que a gente precisa ser restaurada. Então são várias formas que a gente tem de ser infiel. E infelizmente a gente é. Né? Mas apesar de sermos infiéis, Ele continua fiel. Amém? E Ele ainda tem muitas promessas para cumprir na nossa vida. Mas nós temos que ser fiéis. Vou insistir nisso. Lá em Mateus 1, 18, 21, deixa eu ver se eu acho, se eu já deixei marcadinho. Mateus 1, 18, 21. Fala de José, que José, quando soube que Maria ia ficar grávida, ele não queria mais ficar com ela, não. Vou ler aqui para vocês. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema em receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Às vezes, a gente quer ser fiel, mas isso não impede de a gente passar por situações ruins, né? Mas nós não podemos desistir de ser fiéis por causa das nossas dores, né? Que o Senhor conserte isso dentro de nós. Nós não podemos parar por causa do que outras pessoas fizeram para nós. Nós temos que nos permanecer fiéis. Nós não podemos deixar nos contaminar pelas situações ruins que aconteceram na nossa vida. Ser fiel não vai impedir a gente de passar situações ruins, mas o Senhor, assim como Ele fez com Maria, Ele vai nos proteger, Ele vai nos erguer, Ele vai nos confiar novamente as promessas que Ele tem para a nossa vida. A fidelidade nos protege. Ali Maria, né, imagina,
Naquele tempo, era uma vila pequenininha, todo mundo devia se conhecer. Se aqui em Itajaí todo mundo se conhece, imagina lá em Nazaré, né, gente? Israel é pequeno, o país todo, eu acho que tem 10 milhões de habitantes só. É pouco? Né? E é tudo pertinho, é tudo coladinho, uma coisa do lado da outra. Imagina naquele tempo, a virgenzinha apareceu grávida do Espírito Santo. Coitado de José, né, gente? Né? E para Maria, imagina a vergonha que ela não passou. Né? Imagina, todo mundo apontava de certo o dedo para ela, todo mundo ria dela, mas ela permaneceu fiel. Então, apesar das nossas dores, apesar dos nossos medos, apesar dos nossos traumas, nós temos que confiar naquele que é fiel e nos propósitos que Ele tem para a nossa vida e não deixar as nossas dores parar isso. Amém? Eu e as minhas colinhas aqui, né? Minha Bíblia, minha segunda Bíblia. E a gente tem outras mulheres na Bíblia que foram inspiradoras. E outra mulher muito inspiradora também na Bíblia que a gente fala sempre é sobre Ruth, né? Ruth foi uma mulher fiel, foi uma amiga, foi leal, foi companheira. Tudo que a gente precisa ser. Então, a gente aprende muito com Ruth, né? Ela foi fiel a Noemi. Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos e ficou sozinha numa cidade que nem era a cidade dela, e ela resolveu voltar para sua terra natal, e Ruth disse, não, eu vou contigo. Ela foi fiel, ela foi amiga, ela foi leal, porque sabia que Noemi estava passando uma situação muito difícil. Imagina, do nada você perde seu marido, seus filhos, e você está numa terra estrangeira. O que você vai querer fazer? Você vai querer voltar, né, para sua terra natal, ficar perto dos seus parentes. E Ruth entendeu isso. E ela falou, eu serei fiel, eu irei contigo. Então, a fidelidade, gente, não é caráter, não é um sentimento, é uma escolha. A gente escolhe ser fiel. E a gente pode escolher ser fiel. Todas nós aqui, temos capacidade de escolher ser fiel. Não existe nenhuma de nós aqui que não diga, eu não vou conseguir. Você vai conseguir, porque é uma escolha, só basta você querer. Amém? E quando a Noemi voltou, lá em Ruth 1,16 diz assim, Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo, que te deixe e que eu não te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E através disso, desse posicionamento de Ruth, da fidelidade de Ruth, eles voltaram para a terra de Noemi e ela foi vista com bons olhos pela cidade, né? Pelo povo daquela região. E Boaz também, ela chamou a atenção de Boaz, né? A fidelidade nos traz honra, porque Ruth foi fiel à sua amiga, foi fiel a Deus, e isso vai despertar, quando a gente for fiel, quando a gente for confiável, a gente vai despertar olhares das pessoas. As pessoas vão olhar com bons olhos para a gente, né? E Boaz confiou nela. Ela foi honrada depois por Deus, através da vida de Boaz, né? Então, a fidelidade nos traz honra. E a fidelidade, como eu já falei antes, ela também realiza propósitos, né? A fidelidade de Ruth fez com que o Senhor fizesse novos planos para a vida dela. A Ruth também estava com a vida destruída. Ela teve que sair da cidade dela, perdeu o marido e ia começar uma nova vida. Mas o Senhor olhou com bons olhos para ela. E o Senhor, apesar de tudo que a gente viveu, quando a gente escolher ser fiel, Ele vai olhar com bons olhos para a gente de novo. E Ele vai ser fiel. Ele vai cumprir as promessas que Ele tem para a nossa vida. E depois, né, a Ruth casou com Boaz e do ventre dela saiu a descendência de Jesus. Olha que lindo,
Quantos planos o Senhor tem para a nossa vida? E através de uma escolha nossa, pode se cumprir. Como eu falei antes, às vezes não está acontecendo porque a gente ainda não escolheu. Que a partir dessa noite, dessa série, que é uma série de direcionamento para a nossa vida, para a vida das mulheres, a gente possa decidir ser fiel e viver realmente todos os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Amém? O Senhor quer entregar chaves na nossa mão. Ele quer que você acesse novos lugares. Ele quer que você tenha uma vida nova. Apesar de todas as circunstâncias ruins que você viveu, Ele quer que você seja fiel. E que você tenha uma vida nova, uma vida abundante. Ele quer te dar dons. Ele tem tantas coisas separadas para você. Tantas coisas maravilhosas que Ele quer fazer através da tua vida. Vamos ser fiéis? Eu quero, Senhor, me ajuda em nome de Jesus. E nós temos que estar preparadas. E a fidelidade, voltando para Maria, a fidelidade de Maria trouxe a graça de Deus para a vida dela. Fez dela mãe do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, e ela recebeu o nome de agraciada, de bem-aventurada. Até hoje, quando a gente fala de Maria, a gente tem essa sensação, nossa, o que Maria tinha tão de especial para ser escolhida por Deus? As pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, o que será que ela tem de tão especial para ser assim? A queridinha de Jesus. Olha quantas coisas lindas o Senhor faz através da vida dela. Olha quantas pessoas ela consegue alcançar. Olha quantas pessoas o Senhor toca através da vida dela. O Senhor vai fazer em nome de Jesus a partir do momento que a gente se posicionar. Amém? E a fidelidade também nos prospera. A gente tem que ser fiel, gente, apesar de qualquer circunstância. Fiel no muito, no pouco, no dia bom, no dia ruim. Ruth foi próspera, né? Ali, como Boaz olhou ela com bons olhos, ele deixou cair uns grãos de trigo a mais, ele deu comida para ela. Depois ela virou a dona de todas aquelas terras. A fidelidade nos prospera. A gente quer muito ser próspera, né? Hoje em dia as mulheres, graças a Deus, têm independência, correm atrás do que elas querem, do que elas sonham. E a gente quer muito ser próspera. Mas antes a gente tem que ser fiel. Porque os projetos que o Senhor tem para a nossa vida são muito melhores do que o projeto que a gente tem para a nossa vida. Amém? Lá na parábola do administrador, diz assim, que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as coisas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Né? A gente tem que ser fiel de pouquinho em pouquinho, dia após dia. A gente tem que ser fiel nos detalhes. A gente tem que ser fiel no cuidado. A gente tem que ser fiel no olhar, a gente tem que ser fiel no pensamento. É muito sutil, mas é muito valioso. O Ministério de Louvor já pode subir, gente. E no final, o que sobra ali, quem confiará a gente, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? A verdadeira riqueza é o que sobra quando o dinheiro acaba. Porque o dinheiro não é a verdadeira riqueza. Quando a gente perde tudo, o que vai valer é a confiança que as pessoas têm na gente, que vai gerar novas oportunidades. O que vai valer é a confiança que a sua família tem em você, que você se mantém íntegra, que você se mantém fiel. Amém? É a confiança que Deus tem em você, que apesar de a gente ter perdido toda a riqueza, os propósitos dele a gente nunca vai perder. Os planos que ele tem para a nossa vida, a gente nunca vai perder. É uma garantia, a gente já tem, só basta a gente acessar. E um dos passos para a gente acessar isso é através da nossa fidelidade. Amém?